Oiê, bem-vindos ao No Senso Fashion. Hoje a gente vai contar a história de uma mulher que transformou a moda em arte. Visionária, ousada e completamente à frente do seu tempo, ela misturou moda e surrealismo e fez do inesperado a sua marca registrada. Nesse episódio, vamos mergulhar no universo criativo e provocador de Elsa Schiaparelli, a estilista que fez do estranho algo extraordinário. No dia 10 de setembro de 1890, em Roma, nasce uma menina destinada a desafiar o óbvio. Filha de uma família culta e aristocrática, Elsa Luisa Maria Schiaparelli veio ao mundo no Palazzo Corsini, cercada por livros, arte e estrelas. Seu pai era diretor da Academia dei Lincei, uma instituição dedicada ao desenvolvimento científico. A mãe, aristocrata, descendia dos poderosos Médici, enquanto o avô era reitor da Universidade de Roma e o tio-avô, um astrônomo que desenhava mapas de Marte. Mesmo tendo crescido com boas condições financeiras, Elsa teve uma relação conturbada com sua mãe, Maria Luísa. Elsa tinha uma relação meio conturbada com a sua mãe, Maria Luísa, que dizia que ela era tão feia quanto a sua irmã era linda. Isso fez com que ela se tornasse uma criança rebelde e teimosa, que era extremamente insegura sobre sua aparência, mas também resultou na sua personalidade teatral e na sua mente visionária. Quando teve a ideia de plantar sementes no rosto para que flores surgissem e ela ficasse mais bela, ou quando pensou em saltar de uma janela com um guarda-chuva na intenção de voar. Nascida em uma era marcada pela efervescência intelectual e pelas transformações sociais do início do século XX, Elsa cresceu em meio ao declínio do tradicionalismo europeu e à ascensão das vanguardas artísticas, um terreno fértil para mentes como a dela que buscavam romper com as convenções. Enquanto os adultos de sua família discutiam descobertas e teorias, a menina se perdia em imaginações, desenhando mundos invisíveis, fascinada pela mitologia grega e por histórias antigas. Elsa também desenhava e pintava em seu tempo livre. Escrevia poesias e sonhava em ser atriz. Mas, por obediência de sua família intelectual, estudou filosofia na Universidade de Roma. Aos 21 anos, escreveu um livro de poemas inspirado em ninfas, versos que misturavam erotismo e liberdade. Escandalizados, os seus pais enviaram para um convento na Suíça, justificando e com esperanças que a fé domaria sua rebeldade. Mas Elsa fez o impensável, recusou-se a comer até que fosse libertada. E ao fugir, percebeu que estava livre para sempre. Entediada da vida em família, que era super confortável, mas um tanto limitante, ela se despediu de Roma e mudou-se para Londres em 1913. Ali, em uma conferência sobre teologia, conheceu o teosofista William, que passara a se tornar seu marido. Casaram-se no ano seguinte e, em 1916, embarcaram para Nova York. Durante a travessia, Elsa fez amizade com Gabrielle Picabia, esposa do pintor dadaísta Francis Picabia. E foi por meio dela que mergulhou no mundo das vanguardas artísticas. Nos Estados Unidos, Elsa conheceu Man Ray e Marcel Duchamp, artistas que costumam brincar com o absurdo. E por ali a vida parecia promissora, mas não durou muito. A filha de Elsa nasceu e logo em seguida teve poliomielite. O dinheiro andava curto e a vida começou a ficar difícil. O casal se divorciou e ela decidiu voltar para a Europa, que na época tinha tratamentos mais avançados para a doença da filha. Mas não volta para Roma. Escolhe Paris, a cidade onde o novo nascia. Durante o dia, trabalha em um antiquário e à noite circula pelos cafés e bares onde se encontravam os artistas que moldaram o futuro. Ela tinha 32 anos e foi só aí que ela e a moda se encontraram. Ela foi ao ateliê de Paul Poiret, grande estilista da época, acompanhar uma amiga. Poiret ficou encantado com o estilo peculiar de Elsa e sugeriu que ela pegasse umas roupas emprestadas quando quisesse. O estilista, ainda encantado com seu olhar e estilo, sugeriu a ela: "Você não é uma cliente, é uma criadora." Essas palavras mudam tudo na sua história. Ela começa a criar sem formação, sem medo, mas com intuição absoluta. Pensando na moda como carreira, Schiaparelli começa a divulgar seus esboços. Ao revisá-los, uma funcionária de Maggie Roof sugere que era melhor ela plantar batatas. Mas ela não desiste. Em 1927, Schiaparelli apresenta o display número 1, uma linha de itens individuais de roupas lançadas no seu apartamento. Em agosto, conquista seu primeiro sucesso internacional com um pullover de tricô com um laço em trompe-l'œil, uma ilusão de ótica perfeita, que a Vogue descreve como uma obra-prima artística. As revistas publicam, as lojas querem e as mulheres enlouquecem. Com a ajuda de um patrocinador silencioso, nasce a Maison Schiaparelli, na Rua de la Paix, ao lado da Place Vendôme.
No letreiro da porta lia-se Schiaparelli, pour le sport. Ela fazia uma moda esportiva. Maiôs, roupas de esqui, roupas de praia, mas tudo com uma sofisticação antes nunca vista. De todos os nomes em letras douradas ao longo da platina Rue de la Paix, não há nenhum mais jovem e mais importante do que o trava-línguas Schiaparelli, declara uma notícia em 1928. Schiaparelli é um nome que faz aparições em centenas de revistas e jornais americanos. E nesse mesmo ano lança o perfume unissex S, o primeiro de uma linha de fragrâncias muito famosa. Em 1931, a tenista Lili de Álvares usa a saia dividida de Schiaparelli em Wimbledon. Uma revista declara Schiaparelli moderna, no verdadeiro sentido do termo, e cita algumas de suas inovações. As blusas de malha lavável para usar com ternos, os casacos combinando com os vestidos de festa, o vestido esportivo com a saia dividida, o lenço sling que dá ao terno mais surrado um ar mais chique e com detalhes práticos como os clipes e zippers, a fim de que a mulher moderna, que está sempre com pressa, não precise se preocupar com ganchos e fechos. Em 3 curtos anos, Schiaparelli e esporte se tornaram quase sinônimos para todos os seguidores de moda. Muitas das ideias que permearam o mundo da costura devem a originalidade a Elsa Schiaparelli. Schiaparelli colabora com Elsa Triolet, esposa do poeta Luís Aragon, e cria um colar de aspirina, e esta é uma de suas muitas parcerias criativas. O sucesso cresce e em 1932 a casa já tem 400 funcionários. Elsa é capa da revista Time, a primeira mulher estilista a ganhar esse destaque. As suas clientes são as mulheres mais fascinantes do mundo, mas Elsa quer mais. Ela, na verdade, quer transformar a moda em arte. Ainda nos anos 30, ela mergulha no universo do surrealismo. A amizade e colaboração entre Elsa Schiaparelli e Salvador Dalí foi uma das mais icônicas da história da moda e da arte. Ambos compartilhavam uma paixão pela provocação e pela inovação, o que os levou a colaborar diversas vezes. A primeira criação em conjunto notável foi o vestido lagosta, em 1937. Esse vestido apresentava uma lagosta, pintada por Dalí, combinada com formas femininas. Outra colaboração muito memorável foi o chapéu-sapato, que consistia num chapéu em formato de bota de salto, um exemplo do humor e da ousadia que caracterizavam o trabalho de ambos. Além dessas peças icônicas, tiveram diversas outras criações, incluindo luvas, casacos e acessórios que incorporavam elementos surreais e artísticos. Elsa e Dalí compartilhavam uma profunda admiração mútua, e Dalí até afirmava que Elsa era a única mulher que o entendia verdadeiramente. A influência das criações dessa dupla perdura na arte e na moda até os dias atuais. Nessa época, a Elsa realmente começou a ver a moda como um campo de liberdade, um palco onde o inconsciente podia brincar. A placa na Rue de la Paix passou a dizer pour le sport, pour la vie, pour la soie, ou seja, para o esporte, para a cidade, para a noite. E também para atender às suas próprias necessidades, Schiaparelli começou a desenvolver novos tecidos e novos materiais com as tecnologias disponíveis da época, como o crepe de rayon texturizado e o rodofânio, transparente e delicado como vidro. A personalidade forte e ousada de Schiaparelli ficava clara nas suas criações e, consequentemente, atraía mulheres que também se identificavam com esse estilo. Entre suas clientes famosas, ela contava com as atrizes Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Mae West, Vivian Leigh e Ginger Rogers. A Wallis Simpson, duquesa de Windsor, motivo da renúncia de Eduardo VIII ao trono do Reino Unido, era tão fã de Schiaparelli que todo o enxoval dela foi assinado pela grife. Em 1937, a estilista cria os figurinos de Mae West para o filme Every Day's a Holiday. O frasco moldado como o corpo da atriz e o fundo com uma cor nova, o rosa shocking, um rosa que grita. Até então, a cor rosa era usada moderadamente na moda, e em geral em tons mais claros, puxados para o pêssego. Mas Schiaparelli se inspirou no diamante Cartier de uma de suas clientes mais famosas, Daisy Fellows, e misturou doses de azul e vermelho até chegar no magenta vibrante que se tornou a assinatura da marca. O rosa choque passou a marcar presença em vestidos, acessórios e até no figurino do filme Moulin Rouge. Elsa dizia: o rosa choque é a cor da vida, da energia e do paradoxo. Wallis Simpson, futura duquesa de Windsor, é fotografada no famoso vestido de lagosta, por Cecil Beaton para a Vogue.
E em 1938, a coleção Le Cirque, com o tema de circo, é apresentada em fevereiro, contando com performance de artistas circenses, sendo o primeiro desfile comparável aos atuais. Em agosto, o tema escolhido é a astrologia. Seu tio, Giovanni Schiaparelli, astrônomo, certa vez notou a autoconsciência de sua sobrinha sobre seus looks e disse a Elsa que suas marcas de beleza formavam a ursa maior, que ela adotou como um símbolo de boa sorte. Nesse mesmo ano, a história muda de tom. Em setembro, a França e a Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha. Em 39, explode a Segunda Guerra Mundial. Paris é invadida e uma italiana como Elsa vive sob desconfiança. A sua coleção Cash and Carry, Pagar e Levar, traz a utilidade para o mundo da alta costura em meio à guerra. Os macacões são feitos com grandes zíperes e bolsos, com a capacidade de carregar o mesmo que uma bolsa de mão. A estampa de camuflagem também é introduzida pela primeira vez na alta costura. Os alemães ocupam Paris em junho de 1940. No mês seguinte, Schiaparelli vai para Nova York para fugir da guerra e também para sua turnê de palestras Clothes and the Woman. Recebe um prêmio Neiman Marcus. Em 1941, ela volta rapidamente para a França, mas logo em seguida retorna a Nova York, onde permaneceu durante a guerra, arrecadando fundos para instituições de caridades francesas, ajudando a criar 13 mil cápsulas de vitamina para o movimento Free France e estudando para se tornar uma enfermeira auxiliar. Em 1944, Paris é libertada pelos aliados. A finlandesa Irene Dana desenha as coleções Schiaparelli em outubro e março de 1945. A estilista volta a Paris esse ano e apresenta sua primeira coleção pós-guerra em setembro, que traz a silhueta de gola alta Talleyrand. Pierre Cardin fica brevemente a serviço de Schiaparelli. Sua felicidade por estar de volta e trabalhar duro transparece em seu rosto. Paris é sua oficina. Foi aqui que ela criou o look de ombreiras altas, o smoking bordado, o look Schiaparelli. E foi Paris que lhe deu os materiais para todos os seus acessórios sem sentido que tornaram a vida dos escritores de moda fácil, relata a Vogue em novembro. A essa altura, Schiaparelli tenta retomar o que seguia antes da guerra. Cria o conceito de coleção cápsula feita especialmente para viagens, com o guarda-roupa Constelação, que estabeleceu a base para as atuais coleções de ready-to-wear. Contava com 6 vestidos, um chapéu reversível e 3 chapéus dobráveis. Esse conceito é uma sensação, já que representa a emancipação das mulheres e antecipa hábitos mais frequentes de viagem. Contrata Hubert de Givenchy para administrar a sua boutique de prêt-à-porter. E em fevereiro, Christian Dior estreia a silhueta New Look. Schiaparelli diz a um jornalista: "Novidade e exagero era o meu lema e provei que eu estou certa." Em 1951, Givenchy parte para fundar a sua própria maison, e Philippe Venet assume a sua posição. Mesmo assim, ela continua criando coleções leves e práticas, perfumes, e acaba descobrindo novos talentos. Mas em 1954, ela decide que é hora de parar. A vida mudou para as mulheres elegantes, disse Schiaparelli à UPI. Mesmo as pessoas com dinheiro não estão gastando como costumavam. Ela fecha oficialmente a sua marca e dedica-se a escrever sua autobiografia. Um livro cheio de humor, ironias, reflexões e sobre o poder da imaginação. Depois disso, ela se recolhe, vive entre Paris e Tunis, rodeada de lembranças, bordados e recortes. Em 1973, ela morre de causas naturais aos 77 anos em Paris. O obituário do New York Times ressurge uma citação de uma entrevista de 1953 com a designer, que resume sua abordagem à vida: ouse ser diferente. Enquanto artistas como John Galliano, Yves Saint Laurent e Gianni Versace se inspiravam nas criações marcantes e icônicas de Schiaparelli, a marca ela ia pouco a pouco perdendo espaço no imaginário popular. Assim foi até 2007, quando a grife foi comprada pelo empresário Diego Della Valle. E em 2012, aconteceu a reabertura no número 21 da Place Vendôme, em Paris, mesmo lugar deixado por Elsa. Farida Khelfa foi apontada como embaixadora da marca e, em maio, o Museu do Met dedicou uma exposição anual sobre Schiaparelli e Prada, denominada Impossible Conversations, devolvendo ao público um nome que nunca deveria ter sido esquecido. A primeira coleção foi lançada somente em 2013, assinada por Christian Lacroix.
Em setembro, Marco Zanini foi apontado como diretor criativo da marca e o primeiro desfile de alta costura da Schiaparelli desde 54 aconteceu em janeiro de 2014, durante a Semana de Alta Costura de Paris. Em 2019, o estilista americano Daniel Roseberry assume a direção criativa da marca. Em suas mãos, o legado de Elsa volta a respirar. Ombros esculturais, corsês dourados, olhos e corações que parecem vivos. Roseberry diz que o trabalho de Elsa refletia o caos e a esperança da era turbulenta em que ela viveu, e vê semelhanças com os tempos complicados que vivemos atualmente. Daniel tem certamente feito um ótimo trabalho mantendo o nome Schiaparelli relevante, e o futuro da casa parece cada vez mais promissor. Em tapetes vermelhos, Lady Gaga, Beyoncé, Bella Hadid, Emilia Clarke vestem o mesmo sonho de Elsa, nascido em 1890. O tempo fez com que, para algumas pessoas, Elsa Schiaparelli fosse apenas reduzida como a rival de Coco Chanel. Com histórias cômicas, mas um pouco preocupantes, que incluem uma passagem em que Chanel teria ateado fogo em Elsa em uma festa. Fato descrito, inclusive, na biografia de Coco. Mas, de fato, elas compartilhavam um desgosto mútuo, onde Chanel achava Elsa extremamente extravagante e oportunista, chamando de aquela italiana, e Schiaparelli considerava Coco como alguém muito engessada e que levava tudo muito a sério, a apelidando de uma chapeleira. E é um fato que as duas dividiram os holofotes da moda em Paris durante a primeira metade do século XX e eram, cada uma com o seu estilo, visionárias, inovadoras e super ousadas. Elas tinham, sim, diferenças, tanto no seu estilo de vida quanto no estilo das suas criações. Mas também tinham semelhanças, como a proximidade com grandes artistas da época, a criação de suas linhas de perfume como estratégias de marketing e suas personalidades fortes, que fez com que elas se tornassem verdadeiros ícones da moda. E a verdade é que elas eram duas forças opostas de um mesmo universo. Chanel criou a elegância sofisticada e Schiaparelli um delírio criativo. Uma vestia a razão e a outra vestia a emoção. E até hoje, quando Rosa Choque aparece de volta em alguma passarela ou em algum detalhe ousado, é como se Elsa sussurrasse de volta a história. A moda deve surpreender, chocar e encantar, porque viver é isto, é ousar ser visto. Hoje, em um tempo em que a moda tenta equilibrar criatividade e comércio, ela continua sendo a prova de que a criatividade de verdade é o conceito mais revolucionário que existe. A sua essência, ela vive em cada estilista que ousa sair do comum, a cada cor que provoca, a cada mulher que não deixa ser limitada. Elsa Schiaparelli, a estilista que nunca precisou seguir as regras porque sempre criou as suas. E esse foi o episódio 10 sobre Elsa Schiaparelli. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem em todas as redes sociais. Nos sigam para mais. Beijos!